Salmo 125, versículo 2, diz assim: assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Salmo 125, versículo 2, vou repetir. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. A Bíblia toda fala dos montes que cercam Jerusalém. Jesus subiu os montes muitas vezes para orar. Nós vamos falar hoje sobre o elo que liga Deus, o seu povo e os montes. Porque monte é lugar de oração. No monte nós nos separamos da distração da cidade e nos colocamos em oração diante de Deus. Nos montes nós escolhemos nos separar para Ele. E todas as vezes que nós nos separamos para orar, como nós fizemos nos últimos 21 dias e nessa última semana, nós então escolhemos estar a sós com Deus. A Bíblia nos fala muito a respeito de montes. Quem conhece a Bíblia sabe que é um grande elo que une Deus, o seu povo e os montes. O pai de Salomão, o salmista Davi, disse assim: eleva os meus olhos para os montes. E ele deixa escapar uma interrogação: de onde me virá o socorro? Subir monte é lutar contra a gravidade. Monte é lugar de sacrifício. Do monte você tem visão global das coisas. No monte Deus amplia a sua visão. Ir para o monte é retirar-se do meio da multidão. E há pessoas que dizem que não precisamos fazer mais nada, que Jesus já fez tudo, então não precisamos orar, não precisamos jejuar, não é necessário subir monte, nem se retirar para a oração. Subimos monte quando nos retiramos para orar, contra o cansaço. Subimos monte quando nós nos retiramos para que nós possamos nos concentrar, para que as distrações desse mundo não nos impeçam na nossa caminhada. Nesse versículo, Davi está se referindo a uma visão, na qual ele viu Israel cercado e os seus montes cheios de guerreiros que pelejavam contra Israel. Era uma visão que Deus lhe dera sobre um lugar específico, o Grande Megido. A área preparada para a última batalha, chamada Batalha do Armagedon. O Megido tem 22 quilômetros de comprimento e 72 quilômetros de largura. E ele também é chamado de Vale de Jezreel, o local separado para a última batalha. Foi no Megido que Jonatas e Saul sucumbiram. Foi no Megido que Gideão venceu os midianitas. Megido, por ser um local de grandes batalhas, está reservado para a Batalha do Armagedon. Deus deu uma visão a Davi e ele viu os montes de Jerusalém. Jerusalém é cercada por muitos montes, geograficamente. Mas Deus deu uma visão da batalha final a Davi. Uma visão da guerra do Armagedon. E ele gritou: eu elevo os meus olhos para os montes. E ele pensou: eu vejo os montes cheios de soldados. Vejo Israel cercado por todos os lados. De onde nos virá o socorro? Aí brada o Senhor e diz: o teu socorro, Davi, vem do Senhor dos exércitos, dele que fez os céus e a terra. E Salomão, filho de Davi, deixa registrado no Salmo 72 que a paz virá dos montes. Muitas vezes nos vemos cercados pelas circunstâncias, como se fosse um exército de inimigos, mas do Senhor vem o nosso socorro. Porque no dia da batalha final, quando os céus de Israel estiverem negros de aviões, bombardeiros, caças, dos elementos da guerra de Put, ou os 13 países que se levantarão contra Israel, a Bíblia nos revela que nesse período serão 1.100 guerreiros dos exércitos inimigos contra um guerreiro de Israel. Mas nós não estaremos mais aqui. A igreja não estará mais aqui. Sabemos perfeitamente que estaremos nas bodas do Cordeiro. E nós vamos hoje lembrar
o sacrifício de Jesus por nós. Porque Jesus disse fazer isso em memória de mim até que eu venha. Nesse dia nós estaremos ceando com o Cordeiro. E enquanto isso nós ceamos aqui. Nós lembramos o que Cristo fez por nós. É nesse período que os montes de Israel estarão cercados pelos exércitos. O anticristo se levantará do trono dele para dar a ordem para varrer Israel do mapa. E é nessa hora que Jesus se levantará lá da cabeceira da mesa. A arca será recolhida do centro da mesa e ele dirá: esposa minha, é chegada a hora de descermos a terra para livrarmos Israel. E é nessa hora que se cumpre o que disse Salomão: os montes trarão paz. Nessa hora estarão lá todas as televisões do mundo. Os repórteres famosos, todos vão assistir. Porque Jesus disse que dos 4 cantos, que quando ele voltasse, todo o olho veria. Todo olho em toda a terra. Isso é profecia. E pergunta-se como será isso. Nesse dia, quando Jesus vier livrar Israel, para limpar os montes dos militantes inimigos, a Bíblia diz que ele virá à frente, montado num cavalo branco, a roupa branca salpicada de sangue, a sua cabeça cheia com diademas e na coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nesse dia, os exércitos, no plural, está lá em Apocalipse 19, 11 seguintes. Os exércitos no plural virão atrás dele. Mas por que não o exército no singular e sim os exércitos no plural? Porque dali virão os arrebatados do exército da Coreia, do exército da França, do exército dos Estados Unidos, do exército da China, da Índia, do Marrocos, do Egito, da Austrália. E nós estaremos lá no exército do Brasil. Nós viremos com o Senhor. Glória a Deus. Todas as televisões estarão lá na hora do ultimato que será dado a Israel. Lembra-se das guerras que nós acompanhamos na televisão? As televisões estarão todas transmitindo ao vivo de Israel. As televisões do mundo inteiro estarão em Israel e vão transmitir no dia marcado, o dia que eles estabelecerem, que o anticristo estabelecer para varrer Israel do mapa. Os montes estarão abarrotados de exércitos inimigos, como na visão de Davi, todos contra Israel. E de repente, a Bíblia diz que Jesus, com o sopro da sua boca, como uma ventania, vai levando gente sobre os montes, voando, os exércitos desbaratados, batendo sobre os montes. Os céus de Israel também vão ficar limpos, com o sopro da sua boca. Jesus vai limpando tudo, e para saberem de onde vem esse vento, eles vão ter que olhar para cima e vão dizer: está vindo algo lá de cima. O que é aquilo? Vejam um cavalo ao lado, vejam aquilo lá no céu. É Jesus que vai aparecer diante de todo o olho, para que se cumpra a profecia que diz que quando ele voltar, todo o olho verá. Quem estiver em casa vai assistir, todos vão contemplar, quem estiver na rua vai ver, e aí se cumpre o que disse Salomão: os montes trarão paz. Ele é o príncipe da paz. A Bíblia nos revela que no ermo chamado Terra Santa há 73 montes, e nós vamos falar apenas sobre alguns deles rapidamente. O primeiro sobre o qual vamos falar é o Gólgota. Eu e você jamais poderemos esquecer o Gólgota, o Monte da Caveira, o Monte do Gólgota, porque a história não seria a mesma se o Gólgota não existisse. O Monte Gólgota, ou Caveira, ou também chamado Calvário, é do Calvário que vem a nossa paz. Os montes trarão a nossa paz, os montes e não o monte no singular, esse monte. Vamos falar um pouco sobre esse monte com 3 nomes. O que seria de nós se não fosse esse Monte Caveira? Calvário fala de salvação. Calvário fala de redenção. O anjo chegou para o sobrinho de Abraão e disse: foge daqui para aquele monte. Escapa-te
muito tempo depois, nós descobrimos que o monte que Ló subiu para se salvar foi o mesmo monte que Jesus subiu, morreu para salvar a todos nós. Calvário é monte de salvação. Há um mistério tremendo entre a caveira e a humanidade. Não há salvação sem morte. O homem tem que morrer, nascer de novo para que ele seja salvo, diz a palavra de Deus. Existia um gigante chamado Golias que desafiava o povo de Israel. E Golias quer dizer exilado, posto para fora da sua pátria. Golias pesava 450 quilos. Tinha 90 quilos de couraça, 12 quilos de lança. Seu capacete pesava 5 quilos e 200 gramas. Suas alparcas ou sandálias pesavam 3 quilos e 200. E ia um escudeiro à frente dele. Golias não precisava nem brigar. Bastava ele se jogar à frente de alguém que ele esmagava muitas pessoas. Aí aparece um menino, um jovem chamado Davi. E seu pai Jessé nem acreditava nele. Sua família nem acreditava nele. Ele era um menino, um simples pastor de ovelhas. Mas tem um detalhe. Quando Deus resolve exaltar alguém, não importa o que você seja. Porque Davi matou o gigante e depois Deus o colocou no trono de Israel como rei. Depois de ter matado o gigante, Davi entrou em Jerusalém atrás do rei Saul. Davi pegou a cabeça que ele tirara de Golias e enterrou-a em Jerusalém. E a arqueologia descobre, muitos e muitos anos depois, que a cabeça de Golias foi enterrada no mesmo local em que Jesus morreu e foi crucificado. Sabem por quê? Porque é no Gólgota que nós enterramos a nossa soberba. É no Gólgota que nós enterramos a nossa arrogância. É no Gólgota que a fé em si mesmo é enterrada. É ali onde a cabeça da igreja foi crucificada e morto. Há um mistério tremendo entre aquele monte caveira e a humanidade. É ali que nós enterramos tudo o que é humano. É ali que renasce tudo o que pertence a Deus. Há um mistério com Deus e os montes. Não é a salvação, não há um meio de se salvar sem que nós possamos passar pelo Calvário. Calvário é onde estava o Cordeiro de Deus, sendo imolado pelos meus e pelos seus pecados. Nós conhecemos a história de um homem que roubou a vida inteira. Era um homem perigoso e na hora da morte ele estava lá no Calvário. Nesse dia, o diabo devia ter combinado com seus seguidores, dizendo: daqui a pouco vem mais 2 para cá. Isso é fama contada. São 3 lá crucificados, mas um deles não tem jeito. É o Filho do Deus vivo. Mas os outros 2, com certeza, em breve estarão aqui no inferno. Mas Deus frustrou mais uma vez os planos do diabo. Porque um deles disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem reconheceu que Jesus era Senhor e o Filho de Deus. Aí Jesus disse a ele: hoje tu estarás comigo no paraíso. O diabo deve ter gritado: não! Ele é meu, ele roubou desde criança, ele foi mau a vida inteira e na hora de virar a página da vida dele, acontece isso. Não interessa o que ele, eu e você éramos antes de passarmos pelo Calvário, antes de passarmos pela caveira, antes de passarmos pelo Gólgota, depois de passar pelo Calvário, Jesus perdoa. Quem sabe o monte tem algo especial. Quem sobe o monte tem algo especial com Deus. Se passar pelo Calvário, Jesus Cristo perdoa, porque Calvário é monte de salvação, é monte de transformação. Glória a Deus. O segundo monte, a Bíblia fala de um outro monte. Quem dera que todas as pessoas passassem por esse monte. Há pessoas que passam pelo Calvário, mas não querem passar por esse monte. É o Monte Hermon, o monte da fraternidade. Às vezes nós somos salvos, mas não queremos saber de companheirismo com os outros irmãos. Subimos o Monte Calvário, mas não queremos saber do Monte Hermon.
A palavra de Deus diz no Salmo 133, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. E aí, por qualquer coisa, nós rompemos amizades. Por qualquer coisa, nós saímos da igreja. Por qualquer coisa, nós deixamos de gostar das pessoas. Por qualquer coisa, nós abandonamos tudo. A Bíblia diz que é semelhante ao orvalho de Hermon. O Monte Hermon é o monte da comunhão. É o monte da fraternidade. Nós vivemos uma época em que olhamos muito mais os defeitos dos outros do que os nossos próprios. E aí, quando nós fazemos isso, nós deixamos de gostar das pessoas, ou nós ficamos chateados e não queremos mais saber das pessoas por qualquer coisinha. Então nós largamos o plano de Deus, largamos tudo aquilo que Deus tem para nós, exatamente porque uma pessoa, o nosso chefe, um líder dentro da igreja, uma pessoa dentro da família, e nós deixamos tudo por causa da nossa vaidade. Quando o próprio Jesus olhou e disse, tira primeiro a trave que está no teu olho, e depois vê o cisco que está no olho do teu irmão. Nós precisamos saber subir o Monte Hermon, é o monte da fraternidade. Muitas pessoas vivem como os repórteres do diabo. Há crentes que o diabo gosta muito deles. E gosta de graça, porque além de torcer contra o irmão, espalhar as fraquezas dos outros, ainda não faz nada para ajudá-lo. E ainda mente sobre a vida do irmão. Todos nós precisamos subir o Monte Hermon, para nos suprirmos, para nos enchermos de forças e derrotar o diabo nas nossas vidas. É tempo de nos unirmos, de buscarmos a Deus. A canção diz, eu venho como estou, mas eu não posso continuar a minha vida cristã da mesma forma que eu cheguei. Porque Jesus nos chamou para crescermos e não para continuarmos no erro. Jesus nos chamou para uma vida nova e não para continuarmos na vida antiga. O terceiro monte é o Monte Horebe. O Monte Horebe sempre lembra o profeta Elias, aquele profeta ousado, o homem que entregava as mensagens de Deus. O rei Acabe o chamou de perturbador de Israel. E Elias disse assim, diga a Jezabel, sua mulher, ó Acabe, ó rei, que vai haver um duelo no monte para provar se Baal é Deus ou se Deus é Jeová. Se Jeová provar que Baal não é Deus, então vocês vão ter que se curvar a Jeová. E Elias mandou que todos se curvassem diante de Jeová lá no Monte Carmelo. Elias mandou matar os profetas de Baal e Azera, e depois que Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto, as coisas aconteceram assim. Então Jezabel, que era uma mulher ímpia e diabólica, mandou uma praga sobre Elias e disse a ele que ele iria morrer. Elias ficou desesperado, correu o dia todo e parou debaixo de um pé de zimbro, diz a palavra de Deus. Ele correu mais e chegou a um monte, o Monte Horebe. O monte onde Deus apareceu para ele. Então apareceu fogo, mas Deus não estava no fogo, nem no vento. E Elias estava desesperado, querendo ouvir a voz de Deus. Ele esperava ver um Deus que brada, mas veio uma voz mansa e delicada. E disse, Elias, quem é? Disse Elias. E Deus respondeu, a minha voz veio a você mansa e delicada, porque você precisa de consolação. O Monte Horebe é o monte da consolação. Tem hora que ninguém te entende. Tem quem te vê e acha que você é todo o tempo ovelha. Mas nem sempre você está manso, tranquilo e suave. Elias precisava de consolo. Tem hora que há um vazio dentro de nós. Eu não estou falando dos ímpios, de muitos evangélicos. E aí você pode colocar um hino, pode colocar pregação, vai de um lado para o outro, seja lá o que você coloque ali para ouvir, vai sempre sobrar um espaço. Falta alguma coisa. Assim estava Elias. Ele precisava da consolação do único que pode verdadeiramente nos consolar,
o nosso Deus. O quarto monte, quem é que pode esquecer do Monte das Oliveiras? O monte do clamor, o monte da oração. Para fazermos a obra de Deus, tem que haver jejum e oração, sim. Todos nós temos que ter unção vinda do alto. A unção só vem com jejum, oração, monte e vida transformada, principalmente. Porque não adianta você jejuar, orar, ir para o monte e a sua vida não ter sido transformada. Unção só vem com oração, jejum, monte e principalmente separação para Deus. As nossas almas têm que ter sede de estar na presença de Deus. Há coisas que só o Monte das Oliveiras resolve. O pastor, o profeta, a família podem tentar ajudar, mas só o Monte das Oliveiras, o Monte da oração, resolve. O inferno treme quando ele vê um crente no Monte das Oliveiras orando. Não sabemos o quanto vale um crente no Monte das Oliveiras, mas sabemos que é algo poderoso. Pergunte a Ana quando você chegar lá nos céus. A biologia disse a ela que ela não podia ter filhos, mas ela orou, ela clamou a Deus. Deus deu a ela um filho, um profeta, sacerdote e juiz de Israel. A oração tem muito valor. Pergunte também a Josué. Ele vai responder que a batalha estava perdida no terreno do inimigo dos amorreus. Era perder na certa, mas ele dobrou os joelhos e clamou. E ele disse: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, para no vale do Ajalon. Se você quer vitória, tem que subir ao Monte das Oliveiras, ao Monte da Oração. O que a oração não fizer, nada mais faz por mim e por você. Eu e você não precisamos de outro mediador. Basta que nós possamos erguer os nossos olhos aos céus. Hoje, você veio a esse lugar porque o Senhor tem um mistério entre você, a oração e Ele. Creia. Deus vai te ouvir. Este é o início de uma grande virada na sua e na minha vida. Persevere subindo o monte da oração, porque o monte trará paz. E você vai saber qual é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Para você parar de andar perambulando. Para você parar de andar sem saber aonde você tem que chegar. A oração, ela traz essa paz dentro de nós. O outro monte é o Monte Sião. Esse monte está localizado na parte leste de Jerusalém. Ele se ergue ali soberano e altivo. Ele tem mais ou menos 800 metros de altitude. Designa-o desta forma o profeta Joel e diz assim: e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade. E Jerusalém será santificada. Estranhos não passarão mais por ela. Também conhecido como Monte Carmelo em hebraico, que significa El Carem, vinha, plantação de terra de jardim, fruto de Deus. No Monte Sião encontra-se sepultado o rei Davi. A igreja de Cristo é considerada a Sião celestial, repleta de justiça e habitada por homens, mulheres e crianças, comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós, a igreja, somos a vinha, a plantação, o fruto de Deus. E é por isso que nós somos chamados a frutificar. Somos chamados a amadurecer. Nós somos a vinha de Deus. A vinha de Deus não pode ficar plantada lá como semente. E quando Ele vier, nós não tivermos feito nada, nem crescido, nem nada. Mas nós, como vinha de Deus, como plantação de Deus nesse mundo, nós somos chamados a dar fruto, somos chamados a amadurecer, que nós possamos lembrar do Monte Carmelo e que nós continuemos a crescer e a amadurecer, para que no dia da colheita nós estejamos prontos, para que o Senhor se agrade de nós. E na hora dele separar o joio do trigo, nós estejamos maduros e crescidos. Para que ele venha e serve. Amém. E nos leve com ele. Amém.
O monte da tentação é o sexto monte. Logo após o seu batismo, Jesus foi levado a um monte. E lá ele passou 40 dias, diz a palavra de Deus. Em completo jejum por 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. Ele teve fome depois de terminar o jejum e sofreu a solidão. Essa elevação ao monte, que serviu de claustro ao nosso Salvador, é conhecida como Monte da Tentação. Distante 20 quilômetros a leste de Jerusalém, ele fica a quase 1000 metros acima do nível do mar. Caracterizado pela aridez, possui inúmeras cavernas, onde muitos se refugiam-se para meditar. Na realidade, as Escrituras não declinam o nome do monte onde o Senhor foi tentado. Entretanto, o Monte da Tentação é o único que corresponde ao cenário onde Cristo travou uma de suas mais severas batalhas espirituais. A resposta de Jesus ao diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Jesus nos ensina que para se vencer as tentações, nós precisamos priorizar a palavra de Deus em nossas vidas. Ele está nos revelando que somente através da palavra de Deus é que nós podemos vencer. Porque a palavra de Deus é arma de vitória. Mas por que é que ela é uma arma tão poderosa para nós? Porque a palavra de Deus permanece para sempre. Mateus 24:35. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é a fonte da verdadeira fé. Romanos 10:17. Porque a palavra de Deus é martelo e fogo divino. Jeremias 23:29. Porque a palavra de Deus é poder sarador. Salmo 107, versículo 20. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Isaías 55:11. Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Efésios 6:17. E por último, o Monte Sinai. O Sinai constitui-se de uma península montanhosa localizada entre os golfos de Suez e Acaba. Nessa região, Deus apareceu a Moisés e o comissionou a libertar Israel do jugo de Faraó. Da sarça ardente, clamou o grande Jeová: eu sou o que sou. Em frente a esse monte ficaram os israelitas acampados por quase um ano. Nesse santo lugar, o Senhor entregou a lei aos filhos de Israel. Santo lugar porque a Bíblia descreve assim: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. Amém. Conhecido também como Horebe, o Monte Sinai serviu de refúgio a Elias. Nele o profeta, o ardente profeta de Jeová, pôde esconder-se da perversa Jezabel. Sinai, segundo os exegetas, significa sarça ardente, fendido ou rachado, queimados pelo sol, as areias mostram-se multicoloridas. A vegetação lá é muito escassa, tornando a sobrevivência humana praticamente impossível. O Sinai pertencia ao Egito. No entanto, na Guerra dos 6 Dias, após 1967, Israel capturou toda essa região. Segundo a palavra de Deus, a região do Sinai pertence de fato aos israelitas. A montanha do Sinai é a montanha sagrada do encontro de um povo com o seu Deus. A manifestação de Deus está descrita com terminologia própria, conforme era usual naquele tempo e naquela cultura, para realçar a grandeza infinita do Deus da montanha e do seu poder. Raios de fogo, nuvens, o trovão, o que fazia tremer a montanha. Trata-se do respeito que todo homem era chamado a manifestar diante da presença de Deus. Que nós possamos nos lembrar que Deus é santo. E ao nos aproximarmos dele, devemos fazê-lo com respeito. Deus é santo. O Monte Sinai é o monte da lei, porque é aí que Deus dá os seus mandamentos. Mas lá também é o monte da aliança. Quem sobe o monte faz aliança com Deus. Mas
O que acontece quando nós descemos os montes? Nós falamos até agora de subirmos os montes. Em Mateus 8, Jesus descia do monte. Mateus 8, 1 a 3. E nós lemos que um leproso foi purificado ao adorar. Em Marcos 9, 3 a 9, então nós lembramos que quando descemos os montes, vindo da oração, nós também nos purificamos. Em Mateus 9, 3 a 9, Jesus tomou com ele a Pedro, Tiago e João e levou a um lugar alto. Lá ele se mostrou a eles exatamente como ele é. Quem desce monte, quem sai de um período de oração, tem visão de Deus e também é separado por Deus. Ele não levou todos, ele só levou os 3. Em Lucas 9, 37 a 42, nós vemos a cura do menino endemoniado. O demônio saiu e aquele menino foi liberto quando eles desciam do monte. Quando descemos do monte, há libertação. Jesus tinha ido ao Monte das Oliveiras e ao descer de lá, ele foi ao templo ensinar. João 8, 1, 2 e 11. Quando descemos do monte, nós também temos ensino. Há perdão e recomeço quando descemos do monte. Em Atos 1, 12, 13 e 21, nós temos também a escolha de Matias, aquele que ia ficar no lugar de Judas. Quando descemos do monte, a separação do ministério, ali naquele chamado Monte das Oliveiras. Que nós possamos lembrar desse mistério que nós temos entre Deus, o seu povo e os montes. Que nós nos lembremos do monte da oração, porque quem ora se separa, quem ora toma um tempo especial para estar com Deus. Que a gente não esqueça de continuar orando, que nós não nos esqueçamos do monte da fraternidade, que a gente continue orando junto, clamando junto por tudo aquilo que nós queremos de Deus, para que o Senhor nos ouça, para que nós possamos descer o monte dos problemas, de tudo aquilo que muitas vezes nos enfraquece, e que nós nos fortaleçamos descendo os montes com Deus. Amém. Que nós possamos descendo os montes e encontrar a paz do Senhor, a alegria do Senhor, a fraternidade, para que estejamos fortes para quando a ceifa chegar. Obrigada, Senhor, por tudo que me fazes. Obrigada por tua misericórdia. Te agradecemos desde já, porque grande é o teu poder, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus.